Ana e disse, está uma belíssima tarde para estarmos aqui. E acho que sim, acho que realmente é um período difícil e complicado para todos nós, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, portanto faz falta alguma reflexão, não é? E acho que é isso também a função dos serviços públicos, nomeadamente no âmbito da cultura e no âmbito de serviços educativos, que vão muito para além das atividades com criancinhas a que normalmente são associados. E é isso, no fundo, que vamos tentar fazer aqui hoje e nas próximas 2 sessões, que é exatamente perceber e refletir sobre aquilo que se está a passar e eventualmente até tirar algumas conclusões daquilo que já se passou na cidade do Porto em termos pandémicos. Sim. Eu agora posso introduzir algumas questões que estão por trás deste trabalho. Isto foi um trabalho que começou precisamente no dia 22 de março deste ano, uma reação automática que eu tive em termos de quase sobrevivência intelectual, dizer que não, confinam-me em casa, mas permitem-me andar de bicicleta pela cidade, e todos esses registros foram sendo feitos sistematicamente, aliás, continuam, embora noutros moldes, mas foram feitos sistematicamente, principalmente entre março e setembro deste ano. Eu achei a determinada altura que o Facebook, portanto, seria a plataforma para, no caso mais apropriada, para divulgar esse material, por variedíssimas razões, entre as quais a dimensão e o alcance que poderia ter. Por outro lado, questões financeiras também, porque, dada a quantidade de material, estar a fazer um conjunto de exposições impressas seria uma loucura completa. E a intenção será um dia pegar nesse material e poder ser publicado, quanto mais não seja num e-book, para ficar um bocado a memória destes tempos relativamente àquilo que são tempos futuros. Nesse sentido, aquilo que se tentou fazer foi documentar, passo a passo, algumas características da reação a esse estado de pandemia, desde um total isolamento e um fechamento das ruas, passando por uma abertura relativamente suave, até um estado de aparente normalidade, aquilo que se chamou no âmbito nacional o novo normal. Ora, nós estamos curiosamente a ter esta conversa numa altura em que o Estado voltou a reagir relativamente ao vírus e relativamente àquilo que é a situação, e não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos meses, se nos vão voltar outra vez a confinar em casa, se vamos ter dificuldades no campo laboral, se, aliás, mesmo nas reações a este fim de semana e a toda a polémica que se instalou relativamente à abertura ou não das superfícies comerciais e à forma como as medidas estavam a ser entendidas, tudo isso provocou alguma polémica. E é aí que depois entra também a ANI, nomeadamente para introduzirmos a questão histórica neste debate e uma reflexão sobre o processo histórico, até porque passo a citar, por exemplo, naquilo que foi a peste de 1899, todas as reações que o povo do Porto, porque o Porto esteve cercado pelo exército, houve um cordão sanitário que foi colocado em torno da cidade, e as reações adversas que a população do Porto, principalmente os núcleos centrais, tiveram relativamente às autoridades médicas e o papel que o Ricardo Jorge teve na altura de combate e de denúncia dessas situações, que eram situações de miséria que se viviam no âmbito da cidade, e foi exatamente aí que começou todo o foco, um foco que se centrou na cidade do Porto e que teve as repercussões todas depois em termos sociais e tecnológicos, ficando só na ideia que algumas dessas situações foram registadas em fotografia. Por exemplo, há fotografias que estão localizadas em arquivos pessoais e penso que em alguns arquivos do Estado, em que nos dão conta daquilo que era, por exemplo, uma situação habitual, que era a queima dos colchões na rua, e todos os percursos que as autoridades sanitárias faziam para tentar controlar, minimizar a situação. Portanto, isto não é uma situação nova. O Porto foi sempre uma cidade que, de certa maneira, até pela hiperconcentração que tinha em termos urbanos, foi sendo assolada por este conjunto de pestes, mas foi sempre uma cidade que conseguiu reagir a estas epidemias
pior ou melhor, mas acabou por ir reagindo e, de certa maneira, internamente nunca fechou portas, embora tenha estado confinada em várias alturas da história, nomeadamente nessa que foi a mais dramática de todas, mas conseguiu sempre reagir. E depois aconteceu outra coisa que foi, em termos tecnológicos e técnicos, houve uma reação bastante interessante por parte dos organismos municipais, nomeadamente em 1899, numa altura em que graçava a peste na cidade do Porto, houve uma reação bastante forte ao nível daquilo que eram as condições do abastecimento de água e aquilo que eram as condições de saneamento. Nessa altura, em 1897, já com alguma, digamos assim, proliferação de algumas pequenas pestes na cidade, lançou-se um concurso internacional para a criação de um sistema de saneamento e esgotos na cidade do Porto, e a partir de 1913 ele começou a ser construído como reação, exatamente, a esse surto de peste de 1899. Voltamos às questões financeiras. Este sistema foi um sistema que esteve parado durante cerca de 40 anos, porque nessa altura, ao contrário daquilo que é a situação atual, a água não era considerada um bem essencial, não era considerada um bem público, e era detida por capitais estrangeiros, a sua exploração e, sobretudo, a construção das redes, o que inviabilizava as políticas urbanas e que inviabilizou durante cerca de 40 anos tudo aquilo que foi uma situação de normalização, digamos assim, da situação na cidade do Porto. Mas isto eu vou deixar ficar para a Ani comentar e falar mesmo de outras situações históricas e até mesmo daquilo que vinha nos jornais, porque os jornais, nessa altura, ao contrário do panorama que assistimos agora, principalmente a quantidade enorme de jornais que existia na cidade do Porto, que tinham um dia, alguns deles tinham um dia de existência, 2 dias, 2 semanas, e que foram, de certa maneira, denunciando todas estas situações e metendo na praça pública todo este debate. Eu iria, antes de dar a palavra à Ani, entrar na minha página de Facebook e percorrermos aqui um conjunto de fotografias que dão exatamente nota do início desse processo de registro imediatamente a seguir à instauração do estado de emergência. Portanto, eu vou compartilhar a tela com vocês. E vou começar exatamente pela segunda, que foi esta, em que, de certa maneira, já há muitos anos que não víamos a cidade assim. Eu vou percorrê-las de uma forma assim muito en passant, mas isto foi no dia seguinte à instalação do estado de emergência, o estado das ruas do Porto. Devo dizer também, eu vou falando enquanto vou passando estas fotografias, que a escolha pela cor, pelo preto e branco, tem claramente razões estéticas também, mas também tem razões políticas, digamos assim. Enquanto há fotografias em que a cor faz parte, e aqui claramente o cinzento, aliás, como apareceu num comentário de alguém que escreveu a propósito destas fotografias, ainda se notava mais o cinzento do Porto nestas fotografias. E, sobretudo, a seguir a um boom turístico que a cidade tinha tido, de repente parece que desapareceu todo um filtro que nos permitiu ver, inclusivamente, os edifícios e as ruas naquilo que é o seu perfil original, como se de repente a cidade tivesse sido atingida por uma bomba H, exatamente aquelas bombas que destroem, que matam as pessoas e que deixam ficar os edifícios em pé. Passar aqui a outra só. Isto era algo que se refletia também a determinada altura nas pessoas e deixou ver muitas situações, houve muitas situações que ficaram mais aparentes, mais evidentes.
Por exemplo, um dos grandes problemas que deu origem também a um dos álbuns que estão inscritos, portanto, nesta página de Facebook, foi aquilo que era a situação nos trabalhadores da construção civil. E em que esta fotografia para mim é paradigmática, porque numa altura em que se pedia às pessoas que tivessem distância de segurança, que usassem máscara, que evitassem grandes concentrações, isto era uma imagem da cidade do Porto, isto é no cruzamento entre a Rua Formosa e a Rua Sá da Bandeira, em frente às obras do Bolhão. E temos aqui um conjunto de trabalhadores da construção civil, exatamente depois onde surgiu um surto, passado um mês e meio, onde se declarou um surto e que se estava à espera. Isto deu origem a um álbum que se chama Precariedades, que também está digamos assim, na página do Facebook. A outra situação que se tornou mais aparente, exatamente porque saiu, digamos assim, do espectro urbano toda essa máscara de turistas e de pessoas que têm o seu cotidiano normal, portanto fazem os seus percursos na cidade, mas principalmente na zona central, tudo aquilo que tinha sido esse boom turístico, de certa forma, até numa área mais ou menos circunscrita àquilo que podemos chamar o centro histórico, indo um bocadinho mais para norte e para nascente, junto à zona da Batalha e eventualmente indo até à zona do Marquês, em que estas situações começaram a ser mais explícitas, ou seja, as situações de miséria, as situações de pessoas que estavam na rua, o que deu, em alguns casos, alguns episódios caricatos que, infelizes até, nomeadamente nesta última reação portanto, ao coronavírus, que foi a passagem de certificados a quem não tinha casa para poder estar na rua. Estamos a falar exatamente dos sem-abrigo, estamos a falar dos pedintes, mas principalmente falando dos sem-abrigo, quando nós ouvimos o slogan Stay the fucking home, nessa altura era algo que estava exatamente nas redes sociais. Havia pessoas cuja casa era a rua, portanto não tinham outra hipótese senão continuar nestes espaços e esta miséria ser claramente demonstrada. Esta fotografia para mim também tem algum interesse em termos de valor simbólico. Isto é no campo 24 de Agosto, portanto uma zona muito movimentada da cidade do Porto, um interface. Isto é um senhor que infelizmente já não existe, já não está entre nós, morreu entretanto, em que passou durante 3 meses num banco de pedra, de granito, e isto era a casa dele. Portanto, e depois um ar de desolação também, portanto, a tal cidade negra e cinzenta, e houve muito esta ideia de, por um lado, transmitir aquilo que eram atmosferas, ambientes das ruas, e, por outro lado, também transmitir aquilo que eram os comportamentos das pessoas e as suas faces, a sua aparência. E claramente aqui, a determinada altura, começou-se a ver uma divisão entre duas cidades. E isto aqui pode interessar a Ani também no seu comentário crítico, que é o bairro ocidental e o bairro oriental. No bairro oriental verificou-se este fenómeno de resistência, ou seja, se eu mostrasse aqui fotografias da zona da Foz, não haveria gente nas ruas. Da zona de São Lázaro, no sentido de Campanhã, isto são fotografias tiradas no dia 24 ou 25 de março, em que as pessoas continuavam nas ruas e continuaram nas ruas e continuaram a fazer a sua atividade de uma forma perfeitamente normal. Portanto, também houve aqui fenómenos de resistência urbana e em que, para além daquilo que eram situações cadastradas ou indexadas à pobreza e digamos assim, a situações menos urbanas, também tivemos perante algumas situações de resistência em que as pessoas continuaram nas ruas e continuaram a fazer a sua vida normal. E quem já estava excluído da sociedade continuava a estar excluído da sociedade. E a partir de determinada altura começamos a ter novos donos do espaço público, nomeadamente os pássaros. Temos aqui 2 pombas. Há um álbum também que está dedicado a isso, que são os novos donos da cidade. E em que tivemos todo um conjunto de pássaros que voltaram. Aliás, nós lembramos, acho eu, daquilo que eram os primeiros dias de abril, em que conseguíamos ouvir os pássaros na rua, que era algo que já não conseguíamos ouvir há alguns anos. Portanto, de repente, a propósito de uma situação de infelicidade, que é uma situação de contingência sanitária, começamos exatamente a ter essas percepções de um modo diferente.
estas situações não desapareceram, elas continuam. Há algumas destas pessoas que morreram entretanto e não morreram pelo Covid, morreram pela miséria. Há alguns destes espaços que continuam por tratar, portanto que não têm nada a ver com o Covid. Aquilo que se tornou, segundo a minha interpretação, é mais aparente. Eu vou só aqui fazer, por exemplo, este aqui para mim também é paradigmático, que isto poderíamos chamar o património do Estado, ou o Estado do património, em que foi uma altura em que todas as portas do Teatro São João estavam ocupadas com sem-abrigo, todas, menos a porta principal, inclusivamente a porta de entrada dos artistas. Isto é uma fotografia tirada ao meio-dia, portanto, em que as pessoas não estão em casa, digamos assim, mas que os seus espaços estão ocupados. E à noite, quando eles começam a regressar a casa, isto são fotografias mais ou menos tiradas por volta das 8 horas da noite. São exatamente os mesmos espaços, mas com as pessoas. Eu vou só aqui voltar. Isto chamava-se Em Cena ao Cair do Pano. Vou só aqui voltar atrás, não se importam, e depois vou já passar a palavra à Ani. Este chamava-se O Povo do Abismo. Deixem-me só voltar aqui atrás. Estou a navegar diretamente na página da internet, do Facebook, desculpem. E depois há uma coisa que me interessou fazer, que foi o seguinte, foi criar séries. Séries que tivessem alguma coerência entre si e idiosincraticamente também nos pudessem... Por exemplo, há aqui um conjunto de fotografias que foram deliberadamente tiradas a preto e branco, que eu chamei A Viagem Decepcionante da Aparência à Miséria, em que nos dá exatamente a noção de que o que é a cidade vista ao longe, o que é a cidade vista ao perto. Portanto, nós vimos a cidade ao perto e agora vemos a cidade ao longe. E a cidade vista ao longe continua a ser uma cascata, digamos assim, de São João e um conjunto de telhados que, de certa maneira, desculpem, nos vão dando as características da cidade. Ou então, para terminar esta primeira abordagem, indo aqui, voltando outra vez aqui às fotos e ao arquivo, desculpem, as fotos, álbuns, se ele me deixar, desculpem, deixou. Esta questão nós podemos considerar que a cidade é feita para as pessoas e é feita com as pessoas. A cidade é feita de espaços urbanos, de espaços semi-urbanos, de espaços periféricos, de espaços mais centrais, mas não existe se não existirem as pessoas. E de repente nós começamos a verificar que tudo isto deixou de ser território, no sentido de um território é algo que é transformado, é uma paisagem que é transformada pelas pessoas. E tudo isto passou a ser também um novo normal, ou seja, começou a fazer parte desse novo normal e a determinada altura transformou-se numa paisagem, ou seja, pela qual nós já, de uma forma indiferente, ou aparentemente indiferente, não quer dizer que isto não nos revolta as vísceras quando olhamos, mas continuamos a passar por estes sítios, isto, por exemplo, é na Praça da Trindade, e em que já não paramos. Eventualmente, há 10, 15 ou 20 anos poderíamos parar. Neste momento já não paramos. Neste momento isto já faz parte da paisagem. Há uma fotografia que aparece num álbum mais à frente, que foi tirada na fonte monumental da rua Mouzinho da Silveira,
que eu acho que as pessoas estão mais ou menos a ver onde é, e em que nessa rua, portanto, eu consegui fotografar um conjunto de passadores de droga. É muito fácil perceber onde é que eles estão. Portanto, eles estão sinalizados pelos guarda-chuvas. Portanto, aquelas pessoas que estão por trás dos guarda-chuvas estão a passar droga. E essa fotografia, para mim, é muito interessante porque estão a passar duas raparigas que deviam andar no ensino secundário, muito contentes, muito ufanas, a falar uma com a outra e com essa paisagem por trás. Portanto, tudo isto se transformou numa normalidade anormal, pela qual nós passamos todos os dias e que, tanto de dia como de noite, mas principalmente de dia, são fotografias tiradas por volta das 11h30 da manhã. E pronto. Eu agora vou interromper o compartilhamento. Isto é só um pequeno cheiro daquilo que está na exposição. A exposição está dividida em 3 temáticas. Uma temática que são exatamente agentes, as pessoas. A outra que é a cidade e o território. E a outra que é os lugares. Portanto, isto são três projetores que estão em looping e que estão a passar exatamente essas fotografias que reproduzem alguns pontos que eu achei que, em termos de autoria, que eram mais significativos para esse espelhamento da realidade urbana entre março e setembro deste ano. Vou interromper a tela e vou dar a palavra à Ani. Muito bem, muito obrigado. Achei muito interessante as fotografias, eu já as conheço, obviamente, várias vezes tenho olhado para elas, porque de facto é uma... eu suponho que não será muito fácil que alguém de nós volte a ter a oportunidade de ver repetido um acontecimento como este, não é? Porque junta-se aqui uma coisa muito interessante que é, depois de uma euforia absolutamente extraordinária de invasão, entre aspas, obviamente, da cidade pelos turistas, ou seja, pelas pessoas que vinham em grande quantidade gozar o espetáculo da cidade do Porto, que introduziu uma animação que foi vivida, penso eu, por uma grande parte das pessoas, como um grande alívio e uma satisfação, porque de facto a cidade estava vazia. Eu lembro-me que antes do boom turístico eu ia muitas vezes a pé para casa da Batalha até a minha casa, que é no cimo da Rua da Alegria, e quando a meio de Santa Catarina, a partir das 7, uma pessoa como eu já tem de olhar para os lados para ver se está tudo em ordem, não é? Porque a cidade fica vazia e muda imediatamente, as pessoas mudavam. Eu não tenho, em geral, não tenho medo e continuo a não ter, mas noto rapidamente a variação em termos do que é a população que está na rua, não é? E de facto os turistas mudaram isso tudo. E a verdade é que isso foi uma animação. Eu muitas vezes falando na UPP, por exemplo, com os meus alunos da UPP, as pessoas diziam: mas isto agora está muito melhor. E a verdade é que estava, de alguma forma, não é? Porque quando há pessoas está tudo muito melhor, isso não temos dúvidas nenhumas. O que está depois, tudo o que está montado para que as pessoas venham, é que pode nem sempre ser a coisa mais interessante. Mas de facto uma cidade com gente é outra alegria. Eu, por exemplo, uma das coisas também que achava sempre interessantíssimo era passar, por exemplo, a ponte do metro, e a saída do metro para entrar na ponte Dom Luís, a surpresa e o espanto e o fator de satisfação das pessoas que estavam no metro, levantavam-se para olhar para a paisagem, porque de facto a cidade do Porto é extremamente fotogénica,
É de facto uma cidade extremamente fotogénica, é uma cidade que enche os olhos, e sobretudo quando há gente e há animação, toda a miséria se vê menos. Ela está lá do ponto de vista do que é uma cidade que foi abandonada nos últimos 20 anos. O centro da cidade foi deixada não se fazia nada nos prédios, não é? Os últimos 6 ou 7 anos alteraram isto tudo. O que vai acontecer a seguir não sei, porque eu de facto o futurismo não consigo saber, nem acho que seja importante para mim sabê-lo, mas é importante para os jovens, isso acho que sim, que é importante. Na realidade, falando das pandemias e do que é que isso significa em termos de urbanos, há aspectos muito interessantes aqui do ponto de vista dessa problemática, que eu penso que no Porto tem especial importância por uma razão que às vezes não se dá a importância que ela teve. Era uma cidade portuária. E as cidades portuárias estavam no centro dos contágios, que eram obviamente transmitidos, a maior parte eram importados através do comércio portuário. E por outro lado, sempre que o comércio portuário havia uma qualquer que fosse, grande ou pequena, de indicação de que poderiam haver gente que viesse trazer doenças à cidade, era logo uma grande tragédia. E a tragédia era dupla, como agora nós a vemos, não é? Por um lado, é preciso conter as epidemias, fossem elas do que fossem, inclusive a gripe das aves, as gripes asiáticas, são muito mais velhas do que aquilo que a gente possa imaginar, com esses nomes. E, portanto, o problema era conter a propagação e, por outro lado, fazer com que o comércio não fosse prejudicado. Ou seja, fazer com que o negócio continuasse a funcionar. E muitas vezes as guerras, se nós as quisermos ler assim, tornam-se mais fáceis de perceber. Eu penso que é exatamente a mesma coisa que nós temos de perceber agora, não é? O que é que se está a tratar quando estamos a tratar de confinamentos e quando estamos a tratar de pandemia e quando estamos a encontrar culpados para uma coisa ou por outra. É complicado. Começam, curiosamente, a história do século XIX, do Venébolo. O Venébolo coloca muito a tónica justamente numa coisa extraordinária, que é verdade, suponho eu, do ponto de vista estatístico, quanto mais não seja. Eu tenho sempre tenho sempre algum cuidado em saber o que é verdade e o que é que não é verdade, porque quando falamos assim, as coisas às vezes não são muito claras. Mas o Venébolo coloca a questão de como o facto das epidemias terem diminuído a partir da segunda metade do século XIX, para considerar que houve uma diferença grande na forma de gerir o espaço urbano. Eu penso que isso é verdade. No Porto nota-se isso. Está na mesma, da forma como estou se a nota. entrar num, Estou a ver o Pedro Neto, é numa isso? videoconferência. E, portanto, isto é um assunto que eu penso que, curiosamente, não está
ainda, na minha opinião, suficientemente estudado. Até porque há várias epidemias que são muito violentas, e, em geral, elas trazem consigo uma coisa que é uma mudança grande na forma como as coisas estão a ser geridas. Poderia citar 32, 1832, que coincide com a segunda, as lutas liberais e com alguns dos há muitas, não valerá muito a pena estar a dizer isso. Mas, de uma forma geral, traz consigo uma coisa que é também aquilo que o Mário disse. É assim, as epidemias são associadas, na altura, não havia ainda a ideia de como é que, não havia ainda, o Pasteur ainda não tinha nascido, são associadas a uma coisa muito simples. Lixo, concentração de pessoas, gente que não guarda distâncias uns dos outros, águas estagnadas, maus cheiros, etc. Eu penso que é muito mais fácil pensar as pandemias e as epidemias, essas coisas todas, se pensar ao contrário. Ou seja, quem é que sofre? Quem são os que apanham as doenças? Porque o grande problema é que as coisas realmente começam-se a culpar os doentes. Não sei se vocês já eram por isso. Os primeiros a ser culpados são, de facto, os doentes. Como se, de facto, as coisas não viessem de fora, mas estivessem dentro das próprias pessoas. Quando uma pessoa começa a inverter as questões e a pensar de outra forma, e começa a pensar quem são os que sofrem verdadeiramente as consequências de uns micróbios, que hoje em dia chamamos-lhe micróbios, chamemos-lhe outras coisas quaisquer, de qualquer coisa que vem de fora, mas que não está dentro, não é fabricado. Como diz o presidente Trump, foi importado da China, não é? Quer dizer, no caso, eu acho que veio diretamente da China e é capaz de ter vindo, porque, de facto, as migrações das aves, sabe-se há muitos anos que é daquele lado que chegam. Por isso, as histórias começam a poder ser um bocadinho diferentes. E começa-se a poder olhar para o lado público da cidade de uma outra forma. As fotografias que o Mário Mesquita registou tornam isto muito claro. E tornam muito claro uma coisa que é, de facto, as cidades, se só for espaço urbano, como os arquitetos gostam muito de chamar, deixam de fazer sentido. Porque poderão ser muito interessantes, mas não têm graça absolutamente nenhuma. Nem como ruínas são muito interessantes, acho eu. Nos momentos, neste momento, a cidade do Porto dá-se a ver de uma forma que já também não é aquela que tu, Mário, fotografaste. Já é outra coisa, não é? E é curioso também ver, eu neste momento, por exemplo, saio pouco, porque obviamente me dizem para eu estar confinada, e eu faço isso, mas enfim, ainda vou dando umas voltas por aqui, e já quase não vejo sem-abrigos. Os que tinha por aqui à volta desapareceram, não sei por onde andam, não sei onde é que estão recolhidos, não sei por onde vão, mas quase não os vejo. O que é que vai acontecer? Como disse já há bocado, não faço a mais pequena ideia. Não sei.
penso que, mas se formos a ver com o que aconteceu, por exemplo, em alguns momentos-chave do século XIX, por exemplo, nos finais de 50, que foi 59, por aí, houve de facto uma grande epidemia de cólera, sobretudo em Lisboa. Aí, de facto, começou uma coisa que continua até hoje, é chamar a ciência para opinar sobre a forma de resolver as questões. Com base no argumento científico, tratar de dar fazer com que as coisas pudessem funcionar de outra maneira. Curiosamente, como o negócio é, apesar de tudo, a coisa mais importante sempre, porque tem de ser, ou seja, é para isso que as coisas são feitas, é para isso que a sociedade existe, nem sempre a ciência, ou melhor, a ciência justifica uma série de intervenções que não são necessariamente aquelas que uma pessoa pensaria que deveriam ser. Quando Mário Mesquita dizia há bocado que o abastecimento de água não era a coisa mais importante, é verdade. E é simplesmente verdade por uma razão simplicíssima. É que as pessoas não tinham dinheiro para pagar a água. Como hoje não têm dinheiro para pagar, a grande maioria das pessoas que vivem na cidade, deixemos-nos de outras ideias, não têm dinheiro para pagar uma casa na cidade. Por isso, simplesmente não ganham para isso. E é por isso que, associados às epidemias, e ao longo de todo o século XIX, e isto é um lado muito interessante, surgem a beneficência é das coisas mais desenvolvidas em cada momento destes. E a solução é, mais uma vez, ir tratar de apoiar os pobrezinhos que não têm nada. Pronto. Porque são também aqueles que são os mais perigosos. Enfim, eu acho que tudo isso é mais do que sabido. De vez em quando assistimos a estas coisas com umas roupagens um bocadinho diferentes. Mas é sempre a mesma coisa. Não há muitas diferenças. Senão, eu no outro dia estive a pensar que seria interessante fazer uma planta com todas as instituições de beneficência do Porto. E cheguei a uma conclusão ainda mais interessante do que esta, é que, se repararem, a maior instituição de beneficência do Porto, a maior, a mais gorda do século XIX, é o Hospital do Conde Ferreira. Uhum. Já viram? Sim. Fazer um hospital enorme para meter lá os maluquinhos todos não deixa de ser uma coisa interessantíssima. O resto, se nós pensarmos também, a passagem da sociedade anterior, uma sociedade de ordens, etc., clero, nobreza e povo, para a sociedade do cidadão, é também a passagem das obras de misericórdia para as nem sei como é que lhe hei de chamar, mas para as beneficências. Eu gosto muito do Trump, porque o Trump diz isso muito bem, não é? É para a caridade, a vossa caridade. A minha caridade é esta, a minha caridade é aquela, eu contribuo para esta instituição ou para aquela, etc. Beneficência, o que quiserem chamar. E aqui neste caso, de facto, o Porto é considerado sempre uma das cidades mais beneficentes. Se souberem as obras da misericórdia, estão lá tudinhas, todas.
dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede menos, porque eles podem beber em qualquer sítio. O Porto tem água por todo lado, beber não é importante. Comer-se também nem tanto, porque de facto não se passou muita fome nesta cidade. Come-se mal, mas em geral não é muito difícil. Vestir os nus, isso realmente andaram sempre muito preocupados com isso, assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Todas as obras da misericórdia têm expressão depois no espaço cívico da cidade. E isto não deixa de ser um aspecto que nós deveríamos pensar um bocadinho mais, porque a única coisa que em geral não se faz é dar às pessoas a dignidade que elas deveriam ter, que era pagar-lhes o trabalho de uma forma, penso eu, que lhes garantisse pelo menos o salário, o sal que precisam de comer, de ter para comer. Mas eu não quero dizer mais nada porque não vale a pena. Eu ia te perguntar uma coisa que é o seguinte, é assim, a ANI tem trabalhado já há muito tempo nas questões que têm a ver com a cidade. E nas questões que têm a ver com a cidade, segundo um ponto de vista documental. E esse ponto de vista documental, sobretudo daquilo que tem sido, até inclusivamente os nossos trabalhos conjuntos, os nossos pensamentos conjuntos, muitas conversas que temos tido ao longo destes, eu já diria 25 anos de convivência, quase praticamente, e de trabalhos em paralelo, tem sido muito beber na fonte, ou seja, Exatamente. encarar as fontes primárias de informação exatamente como primordiais para o conhecimento. E aí, para mim, e eu acho que para ti também, há dois tipos de registro que são fundamentais. Um deles é a palavra e o outro é a imagem. E no âmbito da palavra, sei, por aquilo que conheço do teu trabalho de investigação, que se alicerça muito naquilo que outros dizem, especialmente em fóruns como os jornais. A Ani é uma pessoa que tem estudado o século XIX e, sobretudo, a transição entre o século XIX e o século XX. Se não nos balizarmos por datas canónicas do género 1900, portanto, ou seja, podemos estar aqui a discutir quando é que realmente começou o século XX, quando é que terminou o século XIX, mas há muito essa ideia de que toda essa estruturação do pensamento é feita com base em fontes primárias. Aí entram os jornais. A pergunta que eu te ia fazer era o seguinte, era assim, de que forma é que no âmbito de um trabalho de investigação e de um trabalho de conhecimento daquilo que é a tua cidade, ou seja, que é a cidade onde tu vives, que é aquela onde tu vives já há bastantes anos e na qual exerceste a tua profissão em termos de professora e que continuas a exercer a profissão como arquiteta, digamos assim, porque acho que essa nunca se perde, não é? Embora possa ter várias formas de expressão. O que é que tu nos podes dizer sobre, especialmente a propósito da questão das epidemias, que é essa que está aqui em cima digamos assim, a ser discutida, da importância que os jornais tiveram em determinadas alturas, como tu disseste, chave da história, como veículo de alerta para essas questões que se iam passando na cidade e que iam, de certa maneira, relegando as populações para um segundo ou para um terceiro plano. Eu aqui só queria chamar a atenção para uma coisa que é o seguinte, o Porto é uma cidade claramente liberal, em termos de estruturação. Exatamente. E é uma cidade em que, como outro dia dizia numa aula de PTRI, curiosamente na quarta-feira passada, é uma cidade em que os patrões e os empregados partilhavam os mesmos espaços na rua, ao contrário de outras cidades. Se nós olharmos, os patrões viviam, digamos assim, nas casas burguesas que tinham frente de rua e os trabalhadores viviam nas ilhas, viviam nos pátios, viviam em toda uma exploração do interior do território, digamos assim, dos terrenos. Portanto, a rua era um espaço democrático e também era um espaço de especial incidência de transmissão de doenças. A água era claramente um veículo transmissor dessas mesmas doenças e a água era partilhada por todos.
como é que essas polémicas eram espelhadas nos jornais que tu tens lido? Há um jornal que eu acho que tu lês frequentemente, que é o Periódico dos Pobres, salvo erro, que é assim que se Eu chama. leio praticamente Todos, todos que pronto, caem todos. na mão. Sim. E portanto, a primeira pergunta tem a ver com os jornais e, de certa forma, essas polémicas ajudaram também a dirimir determinados posicionamentos e a esclarecer alguns posicionamentos na sociedade. E a outra tem a ver com o registro fotográfico. A partir de determinada altura, principalmente no final do século XIX, o registro fotográfico começou a ser, digamos assim, uma arma importante também de denúncia de tudo isto. E temos alguns trabalhos, parte do espólio, por exemplo, do Aurélio de Paes Reis, que está depositado no Centro Português de Fotografia, ou da Casa Alvão, por exemplo, que também está parte depositada no Centro Português de Fotografia, ou da Fotobeleza, que está no arquivo do Mário Ferreira, portanto, ou até dos arquivos mais, digamos assim, mais particulares. De certa forma, quer uma, quer a outra, são elementos importantes para quem quer estudar esta cidade, para quem quer falar desta cidade. Podes nos falar um bocado desta tua experiência? Ora bem, eu nos últimos 10 anos, sensivelmente, quase desde que, porque já saí da faculdade há uns anos, desde muito antes, mas digamos que nos últimos 10 anos eu tenho dedicado, sem preocupações académicas, a continuar a estudar a cidade do Porto, porque me interessa, não é por mais nada. E isso é uma grande sorte, não ter preocupações académicas, porque permite-me realmente fazer aquilo que eu muito bem entendo. E cheguei a várias conclusões. Em primeiro lugar, cheguei à conclusão de que há um negócio extremamente importante no século XIX, que é o da comunicação social. Ou seja, chamaríamos hoje, são jornais. Os jornais são um negócio extremamente importante, porque é através dos jornais, das publicações periódicas, sobretudo, que todo o liberalismo se desenvolve, tanto do ponto de vista da transmissão dos valores, como do ponto de vista do alargamento das coisas. O Porto tem uma característica que eu penso que o torna bastante diferente dos outros lados. Tem comunicação direta com o norte da Europa e com o Brasil. O norte da Europa é extremamente importante porque está muito mais relacionado com a Inglaterra, se formos a ver, e com a França, não é? Do que, por exemplo, Lisboa. E está relacionado com o Brasil. E é curioso chegar à conclusão de que os jornais que existem aqui no Porto, e estão todos na Biblioteca Pública Municipal, acessíveis, não acessíveis, isso já são outras coisas, não é? Às vezes estão, outras vezes não estão, mas de facto existem. São jornais em que se tornam muito claras as posições políticas de cada jornal. Quando se diz que os jornais duram às vezes 2 dias ou 3, é porque eles são feitos de propósito para tomarem posição num determinado momento, e quando aquela situação acaba, o jornal ou muda de nome ou deixa de existir porque de facto deixou de ser importante. É interessante notar que os jornais que aqui há têm relações, por exemplo, com jornais franceses, com jornais ingleses e com jornais brasileiros. Ou seja, há uma internacionalização, se quisermos, da imprensa periódica, que aqui no Porto tem uma vida extremamente variada, sobretudo na viragem na viragem do meio século.
Porque é na viragem do meio século que também as coisas mudam do ponto de vista político. A primeira metade do século e a segunda metade do século XIX não são a mesma coisa. Digamos que a segunda metade do século XIX começa a burguesia liberal a ter um problema que é complicado e que ainda continua a ter. É de que não sabe o que é que há de fazer com os que não pertencem à burguesia. Não sabe o que é que há de fazer, de facto, com o proletariado. E isso faz com que muitos dos problemas que se colocam tenham de ser resolvidos sempre com alguma dificuldade. Um dos aspectos interessantes, em termos nessa perspectiva, tem realmente a ver com uma das coisas em que aqui no Porto também é extremamente, se nota muito. Eu devo dizer, quando digo que aqui no Porto se nota muito, não quer dizer que nos outros lados não se note, mas eu não os conheço. Eu conheço aqui e espanta-me sempre o facto de estarem tão em cima dos acontecimentos, quando não são mesmo aqui que os acontecimentos são lançados. Dou um exemplo, a questão da Maria da Fonte, não é? Que tem muitas, é pensado sempre de muitas e variadas maneiras, mas lendo nos jornais, as coisas têm uma presença muitíssimo mais, como é que eu ia dizer, mais imediata, mais próxima, que uma pessoa, eles chegam a dizer que não sabem muito bem se as revoltas de lá não aprenderam com as de cá, ou seja, se 48 não veio cá, se a França de 40, a Revolução em 48 em França não se veio inspirar na Revolução do Minho e de Trás-os-Montes em Portugal, porque os ingleses estão cá. E, de facto, os ingleses vêm tomar conta da mesma forma, vêm tomar conta das revoluções que aqui estão, a ponto de virem para o Porto do Porto com barcos ingleses para tomar conta das revoluções. Pronto, estas são questões que a nossa história, penso, normal, não lhe dá, na minha opinião, a importância, não lhe deu até hoje a importância, porque olha sempre para o lado das instituições e, sobretudo, para Lisboa. Eu, de uma forma geral, não avanço para o século, para depois de 90, porque eu acho que 90, de facto, marca o fim desta visão mais idílica de que a burguesia seria capaz de tomar conta dos assuntos todos, e porque, de facto, a revolta de 91, não é? A revolta. Essa é extremamente interessante, porque vai ser a última aqui no Porto. Se repararem, todas as revoluções durante o século XIX partiram do Porto. A partir de 91, as revoluções passam para Lisboa, não é? Porque as coisas mudaram e, de facto, se nós olharmos para um desenvolvimento em dois aspectos, do ponto de vista social, por um lado, e, por outro lado, do ponto de vista do que são as grandes mudanças científicas e técnicas, sobretudo, veremos que não há uniformidade, não pode haver uma forma uniforme de olhar para as coisas. As coisas mudam e mudam muito rapidamente. A fotografia tem a ver exatamente com isso. Curiosamente, também é aqui no Porto que aparecem os primeiros grandes fotógrafos. Basta pensar, a gente pode fazer de conta que o homem não existe, mas basta pensar no Barão de Forrester. O levantamento que ele faz do Douro é qualquer coisa de extraordinário.
e é ele que o faz com mais os seus ajudantes. E há aqui no Porto, de facto, uma tradição de fotografia, não sei se lhe pode chamar científica, imagino que sim, existe também, e social, que é extraordinária. Eu não conheço mais sítios iguais, pode ser que os haja, como digo, mas não estou a ver que em Lisboa exista a mesma coisa. E isto para falar nas duas cidades que nós conhecemos. Não é coisa, eu penso que não é muito de admirar, porque quando se diz que a cidade, que Porto é a Manchester portuguesa, isso corresponde a uma realidade. E tem a ver, na minha opinião também, com aquilo que o Mário Mesquita dizia, ou seja, é aqui que está a grande massa trabalhadora. É aqui que, quando ontem ouvi na televisão dizer que 90% em Portugal são pequenas e médias empresas, elas estão todas no norte. Não estão todas no norte, mas digamos que a grande massa está aqui. É o minifúndio, é a divisão da propriedade, é a possibilidade de fazer face a uma série de dificuldades, recorrendo à pequena leira que a pessoa tem ainda ali perto de casa. É uma forma de vida que também traz consigo aquilo que tu dizias, de haver uma mistura muito grande entre o patrão e o empregado, que faz com que de facto as coisas se passem aqui de uma forma bastante diferente, e o espaço traduza, o espaço e a construção traduz exatamente isso tudo. Mas penso também que são coisas que neste momento estão a mudar. E não é neste momento, já estão a mudar há uns tempos. Estão a mudar. E estão a mudar e vamos ver como. E penso que se nota justamente estas últimas reformas, estas últimas alterações a que se assistiu, mostram também isso. Do ponto de vista do que é a reconstrução a que assistimos nos últimos tempos, não é? Com a junção, por exemplo, de várias, com reconstrução sem atenção à divisão da propriedade e à marcação da divisão da propriedade. Estamos a olhar para, estamos a assistir a uma transformação bastante forte na imagem da cidade. Na imagem da cidade, porque o resto eu não sei o que seja. O que lá está por dentro eu não sei, não é? Mas é uma coisa interessante que estamos a assistir. Esta paragem penso que vai ser fortíssima e que vai causar a mesma coisa que causa em geral, se estiverem com atenção a olhar para o que está a acontecer, para o que acontece, verão que há muitas coisas que depois destas crises aparecem abandonadas, não é? E ficam durante tempos infinitos construções por acabar, à espera que passem mais 30 anos para depois se voltar outra vez a reconstruir. A cidade tem muitas marcas destas. E de facto a fotografia torna isso também bastante claro, não é? É por isso que as duas fotografias são bem interessantes e mostram muito o que é que a cidade é e como é que ela está também a refazer-se, se quisermos, não é? Eu agradeço. Nesse sentido, a pergunta que eu te fazia, antes de passar a palavra ao resto das pessoas que estão presentes connosco hoje,
até que ponto a fotografia é uma arma. Eu penso que toda a documentação é uma arma. Toda a documentação, ou seja, tudo aquilo que é produzido e se guarda e se põe à disposição das pessoas, ou seja, eu penso, dizendo de outra forma, eu acho que a história, a procura da verdade histórica é uma arma. Uhum. E nesse aspecto a coisa mais importante é a produção da documentação e guardar a documentação. Nesse aspecto eu penso que é por isso que os jornais são muito importantes, é por isso que os jornais no século XIX não há outros. Repara, eu quando digo que não há outros é porque todos os negócios são negócios privados. Uhum. O Estado perde importância no século XIX, na primeira metade não, ele está a ser montado e está a ganhar alguma importância, mas a partir da segunda metade do século XIX, se queres saber coisas, vais aos jornais. Só depois do século XX é que se queres saber coisas, a partir do Salazar ele centraliza a informação toda, não é? Pronto. Mas todo o liberalismo liberaliza completamente os negócios. E se quiseres saber alguma coisa, vais aos jornais. Isto é uma coisa interessantíssima que se nota, por exemplo, na documentação do arquivo histórico, não é? Ali tens uma série de documentos, mas a maior parte das vezes, se quiseres saber o que é que está a acontecer, tens de ler nos jornais. Porque eles discutem uns com os outros através dos jornais. Uhum. Todas as ideias são jornais que permitem que tu sigas, do ponto de vista ideológico, o que é que está a acontecer. Hoje em dia, não sei como é, porque os jornais continuam, na minha opinião, a ser jornais que obedecem a determinadas linhas de orientação, mas, ao contrário do que acontecia no século XIX, eles não dizem que são isto ou aquilo ou aquele outro. No século XIX dizem. Estes defendem estes senhores aqui, estes defendem estes outros aqui, e as coisas são claras, não é? Uhum. E é isso que é interessante, porque podes seguir o debate ideológico. E sabes quem é que está a fazer o negócio, não é? Então, nesse sentido, eu estava-me a imaginar a termos esta conversa daqui a 50 anos, por exemplo, e a importância que os arquivos e a disponibilização para os arquivos daquilo que podem ser arquivos pessoais, e eu considero, por exemplo, que este caso, isto é um arquivo pessoal, que tendo o valor relativo que possa ter em termos de uma forma essencialista, pensando de uma forma essencialista, pode ser interessante até cruzá-lo com outras fontes no futuro, no sentido exatamente de podermos ter uma visão mais clara. Isto para dizer o quê? Muito daquilo que tu argumentaste tem a ver com essa importância que os arquivos têm. E sabendo que uma das principais missões do Centro Português de Fotografia é a salvaguarda e, sobretudo, a difusão desse material de arquivo, talvez valha a pena pensar que no âmbito dos serviços educativos, considerando aquilo que a Sónia disse, eles não se viram só para as crianças, eles viram-se exatamente para toda uma população e se calhar não propriamente para nós, não estamos a construir neste momento informação para nós, estamos a tentar deixar ficar algum legado para que alguém no futuro possa ter registros. Se não houvesse essas impressões que tu falas, essas discussões nos jornais no final do século XIX, se não houvesse personagens como o Camilo, que nos seus romances retratou claramente o ambiente
quase que de uma forma fotográfica, eu diria, quase que de uma forma fotográfica, hoje não poderíamos estar a falar com tanta propriedade, digamos assim, desse processo histórico. Portanto, aí o papel dos arquivos é fundamental e a divulgação também. Eu também acho isso. Aliás, eu acho que, de facto, a construção, não é da memória, a construção, o registro da ação humana, não é? Nesse caso, cabe, de facto, às próprias gerações, não é? Uhum. No século XIX, o escritor público é uma invenção do século XIX. Eu acho que o século XIX inventa uma série de coisas que são as nossas. Inventa o cidadão em vez do súbdito. Essa mudança é uma mudança radical, não é? Nós hoje não nos damos conta, pensamos que é normal, mas não é normal. De repente, de facto, o cidadão tem uma palavra a dizer. E a palavra que tem para dizer, depois é preciso cortar-lhe a palavra e dizer não, esse não, porque este coitadinho não sabe muita coisa e, portanto, esse não. Mas isso são outras questões. É a mesma questão, mas digamos que não invalida o princípio geral. E, de facto, o cidadão tem, logo no século XIX, aliás, isso os franceses, são os franceses que em geral fazem estas coisas assim, com mais barulho, com mais revolução, os franceses inventam, de facto, essa ideia do escritor público, aquele que tem de falar para se fazer ouvir, e aquele que registra o que está a acontecer. Seja em romance, seja da forma como for. Camilo Castelo Branco, nesse aspecto, é de facto extremamente extraordinário, porque ele tem plena consciência disso, e além da plena consciência que tem uma capacidade de ação muito grande e vende o seu trabalho. Ele diz isso sempre muito claramente. Ele está a vender, ele trabalha para quem lhe paga. E nesse aspecto ele faz, ao longo de 40 anos, coitado, esforça-se para ter sempre trabalho e servir a quem lhe paga. Mas, para além de Camilo Castelo Branco, obviamente, há uma grande quantidade de gente que trabalha para transformar a cidade, transformar o súbdito de antigamente no cidadão da República. E vai consegui-lo, obviamente, com todos os altos e baixos e todas as formas que são lentas, não é? Uhum. Eu suponho que, eu vou dizer uma coisa que eu não sei se, eu suponho que as mulheres têm mais noção de como essas coisas são, porque de facto elas foram também aquelas que, coitadinhas, chegaram mais tarde à possibilidade de poder falar, não é? Quer dizer, de ter uma voz, não é poder falar, é ter uma voz que contasse. E é por isso que hoje em dia, por exemplo, se faz esta história toda à volta dar visibilidade às mulheres, etc. Partindo-se quase muitas vezes do princípio que eles não a tinham, porque, mas não a tinham, mas institucionalmente, de facto, demoraram e continuam a demorar a tê-la. Mas esse processo que é um processo, poderíamos chamar também de democratização, não é? E é de facto um processo de democratização, é um processo que eu penso que não está de forma nenhuma ainda concluído. E é por isso que, olhando para a cidade, ela transforma-se quase insensivelmente, mas ela está a transformar-se sempre, não é? Se a gente estiver com atenção, os registros quase que deveriam ser diários, como eram nos jornais.
porque o jornal tem essa característica. E a fotografia também, Uhum. não é? São duas coisas que registram esta atomização, este desfazer das relações sociais, por um lado, não é? E essa ideia, que é uma ideia muito forte do liberalismo, de que todos nós, que cada um de nós conta. Uhum. O que muitas vezes também traz consigo que os laços que nós temos, que temos necessariamente de desenvolver com os outros, podem quase não contar. E é por isso que estamos aqui todos, 1, 2, 3, 4, cada um na sua casatinha, não é? Mas apesar de tudo estamos a olhar uns para os outros, imagino eu, não é? Ok. Eu, antes de passar a palavra a quem quiser dizer alguma coisa, neste momento eu tenho que agradecer à Ani o facto de ter aceito e de uma forma que eu acho que bastante esclarecedora este convite que lhe foi feito, como oradora principal, digamos assim, com esta conversa, porque eu já sei como é que as conversas estão com a Ani, podíamos estar aqui durante 3 ou 4 dias a conversar e não esgotaríamos as conversas, e passava neste momento a palavra a quem quisesse intervir por parte do público. Antes de passar a palavra à Sónia, claro, como elemento institucional e representante do Centro Português de Fotografia, exatamente um arquivo, como eu estava a falar, com todas Sim. as... E já agora também, aproveitando, antes de mais, realmente é um deleite ouvir a professora Ani, mas realmente eu acho que sim, a fotografia é uma arma, obviamente, quanto mais não seja, como foi já dito, uma arma documental, embora vá lá, o meu gato vai me deixar trabalhar. Como nesta literatura no jornal do século XIX ainda não houvesse a fotografia associada ao texto, não é? Portanto, em termos de jornal era texto exclusivamente escrito, porque em termos de reprodução rápida a fotografia ainda não estava realmente incluída neste tipo de suporte. Eu acho muito curioso, já tive a oportunidade de fazer alguma investigação relacionada quer com a pós-bubónica de 1899, quer com os surtos de peste que o Porto foi sofrendo ao longo de todo o século XIX, alguns deles muito violentos, surtos de cólera morbus, surtos de tifo, inclusive o Hospital de Joaquim Urbano, que é o hospital depois para as doenças infecto-contagiosas, é construído no seguimento ou na expectativa de um surto de cólera. Mas realmente as pessoas sentem, e nesta altura as pessoas ainda não tinham a câmara fotográfica, portanto eram muito poucas as pessoas que tinham uma câmara fotográfica consigo, para além dos profissionais propriamente ditos. Aurélio da Paz dos Reis, que neste sentido era um amador, realmente sentiu, tal como o Mário, que estava a presenciar um momento histórico e sentiu a necessidade urgente de o registar fotograficamente, porque realmente é um legado para as gerações vindouras. O que nós temos em termos de espólio do Aurélio relativamente à peste bubónica de 1899 é muito, muito interessante, embora seja suspeitíssima para falar, porque ele registou tudo. Portanto, ele foi às ilhas, em que nós vemos aquelas pessoas com ar absolutamente miserável, descalças, sujas, portanto, em que se percebe que falta ali tudo, a começar pelos mais elementares princípios de higiene. Ele vai fotografar os médicos, ele fotografa o trabalho de laboratório, que na altura era uma novidade, as pessoas não estavam familiarizadas com esta coisa de germes e vírus e micróbios e microscópicos, portanto, ele vai também registar isso, vai registar os médicos, não só nacionais, obviamente, o Ricardo Jorge, como uma logrado câmara pestana, coitado, mas também os médicos estrangeiros que na altura vieram para Portugal especificamente para ver o último surto de peste negra do século XIX e pessoas muito relevantes, de nome muito sonante na comunidade científica internacional.
E os jornais, eu acho que curiosamente, exemplo daquilo que acontece um bocadinho hoje em dia, sobretudo agora nas redes sociais, nem sempre foram muito úteis, porque às vezes realmente ajudaram, outras vezes atrapalharam um bocadinho. E também, como hoje em dia se vê na cidade do Porto, os comerciantes explodiram, não é? Não gostaram do cerco sanitário. Há uma fotografia muitíssimo ilustrativa dessa situação, que é uma reunião na Bolsa do Porto, no Palácio da Bolsa, em que há uma multidão enorme contra o cordão sanitário. O Ricardo Jorge, a ação do Ricardo Jorge foi muito contestada, chegaram a dizer-se coisas horríveis do género, que ele tinha inventado, tudo aquilo era uma invenção. A partir de determinado momento, ele tem de se deslocar acompanhado de polícias, porque começa a temer pela sua própria integridade física. Portanto, a história repete-se, não é? Estamos aqui, mais uma vez, a história repete-se e temos de aprender com a história, e realmente nesse aspecto ainda bem que fica a fotografia, até porque as fontes documentais, mesmo as primárias, e qualquer pessoa que faça um bocadinho de investigação histórica tem noção disso, nem sempre, quer dizer, há muita coisa que é branqueada, não é? E aquilo que fica registado por escrito nem sempre corresponde exatamente àquilo que aconteceu. Portanto, eu acho que sim, acho que a fotografia é uma arma, até porque nós precisamos de estar armados para o futuro, portanto, é preciso realmente estudar um bocadinho o passado e aprender com ele, e nesse aspecto acho eu que o Centro Português de Fotografia tem, e essas fotografias de Aurélio da Paz dos Reis estão disponíveis na internet. Há também o Fundo Alvão, que eu também recomendo no que diz respeito à parte, lá está, do Hospital Joaquim Urbano, que curiosamente, e grande ironia do destino, foi um hospital que durante muitos anos, mais de um século, mais de 120 anos, funcionou como exclusivamente para atender doentes infectocontagiosos e que depois de uma lenta e triste agonia foi desmantelado porque achamos que já tínhamos vencido as doenças infectocontagiosas, não é? Já não tínhamos o sarampo, já não tínhamos a tuberculose, já não tínhamos a sarna, já não tínhamos todas aquelas doenças do século XIX, mas olá 2020, olá coronavírus, não é? Se calhar, afinal fazia uma certa falta. Exatamente. Pois, não sei, sim, é capaz de fazer alguma falta, se bem que quando eu, neste momento, em relação ao coronavírus, o que me parece é que não é a questão do contágio, não é a questão mais importante. O tratamento é que é mais complicado. Mas não sei. Não, eu também acho Grande dificuldade de perceber eu o que está a também acho que acontecer. a questão do contágio só é relevante porque ainda não há tratamento, não é? Se já houvesse Não, tratamento. a verdade é que o contágio não é muito diferente das gripes normais, não é? Uhum. E a Das quais gripe, também morre muitíssima gente, infelizmente. exatamente, e a gripe normal é uma gripe com a qual a gente vive. A gripe normal, nós vivemos com ela todos os anos, não é? Desde sempre, sim. Desde que. É que eu lembro-me que. O problema de ser velha tem essa vantagem. Eu lembro-me de estar no liceu, devia ser para aí em 57 ou coisa semelhante, e ter ido passar uns dias a casa porque o liceu teve de fechar por causa da gripe. O problema deste Covid é que, de facto, o tratamento é que é complicado. O tratamento dos casos graves, não é? Uhum. E este foi o que despolutou essa enorme, essa dificuldade em saber o que é que se há de fazer aos doentes, não é? Porque o resto não parece, dá-me ideia que a cólera, morbos, o tifo, a própria tuberculose, eu ainda lá está, o ser velha tem essa coisa, não é? A utilização do tratamento da tuberculose com penicilina Uhum. ainda é do meu tempo, não é?
E os sanatórios, eu lembro-me perfeitamente dos sanatórios, Exatamente. que são Ou seja, o estruturas que deixaram de tratamento da existir. doença, de facto, ao lado do contágio, mas a verdade é que é verdade que a gripe se contagia, é transmitida pelas pessoas, mas as pessoas apanham-na de algum lado, não é? Claro. Sim, senhor. O Pedro tinha levantado a mão. Pedro, tens que ligar o micro. Isso. Desculpem. Boa tarde a todos, antes de mais. Olá. E saudar em especial o meu colega, Mário Mesquita, e por esta iniciativa realmente tão importante e tão rica, estas temáticas, este debate, e também em especial a Annie Gunter, que já não vi há muito tempo, É verdade. que foi minha professora e que tenho saudades das suas aulas. E penso que pronto, isto foi todo este. Eu entrei um pouco tarde, mas não muito tarde, mas foram aqui afloradas tantas questões interessantes e significativas que realmente é uma riqueza muito grande poder fomentar este espaço de diálogo e de debate e de discussão. Eu queria, se calhar estava interessado em pegar em algumas delas, não vou pegar pela questão esta última questão que se estava agora um bocado a discutir, a gravidade ou não da doença do Covid-19 relativamente à gripe. Eu penso que há realmente um dos problemas é a falta de informação, mesmo a nível científico, e sobre como lidar com este problema, com esta doença. E uma coisa é certa, é o problema, é o grande fluxo de pessoas e que realmente depois torna os serviços um pouco incapazes de dar resposta, e felizmente que ela não é muito letal, penso eu, porque se fosse como outras, não é? Outras doenças pandémicas, então as mortes iriam ser muito maiores. Eu penso que, acima de tudo, a grande importância de debates deste género, e que é a questão da memória, que é a questão da história, e eu acho que isto é um exemplo de como é que a história pode ser um instrumento vivo, ativo, e que nos faz compreender melhor, ou tentar compreender e debater e refletir melhor sobre o que se está a passar no presente, fazendo este exercício de uma forma crítica, tentar perceber o que é que se passou o que é que acontecimentos, quer a nível institucional, quer situações próximas ou que até explicam o que é que está a acontecer agora. E foi um pouco o que aconteceu aqui. Quando se falou, por exemplo, a questão da imprensa, e que Annie Gunter, realmente, esta questão do liberalismo, e como a imprensa nessa altura era, pronto, era uma fonte de documentação onde se poderia realmente as pessoas irem se informar, e portanto havia uma credibilização e havia maneiras de interpretar o que a imprensa estava a falar e de relacioná-la com uma realidade. E eu acho que isso de alguma forma ainda é um problema de agora. Eu acho que isso ainda acontece agora, mas de uma forma diferente. Eu tenho como referência o público. Por exemplo, eu estava-se a falar da nossa ligação com a Europa do Norte, e é engraçado como o público recentemente tem a sua ligação com o Guardian, a sua ligação com o El País, a sua ligação com o Globo, os acordos que eles têm feito, e eu acho que isso é uma continuidade do que acontecia na contemporaneidade. Eu acho que o público é uma referência importantíssima, porque eu acho que no presente, eu acho que a única coisa que falta é, se calhar, haver outros públicos que também pudessem debater e que nós pudéssemos portanto, enriquecer ainda mais esta credibilidade e este questionamento que eu consigo encontrar nos vários autores que escrevem, muitas vezes com orientações ideológicas diferentes, no público. Já para não falar nas suas versões de online, que também tem a ver com a contemporaneidade. Isso levava-nos a uma outra reflexão sobre a importância que ainda tem, mas que teve muito mais no século XIX ou no século XX, até digamos, este fenómeno da revolução digital, das redes,
e que realmente coloca um desafio enorme de sobrevivência à imprensa. E aqui coloca as questões dos grupos económicos. Os grupos económicos sempre existiram. Eu penso que um dos problemas, que não é só da imprensa hoje em dia, mas é também do sistema político dos diversos países, é que enquanto, se calhar, embora a economia digamos, o sistema financeiro e esses universos sempre influenciaram, as decisões políticas, as orientações, nunca foi de tal forma como está a ser agora, ou seja, de subverter completamente, digamos, alguma credibilidade, alguma força política que podem ter as instituições e que, digamos, nos sistemas que nós chamamos de democráticos, nas economias de mercado, capitalistas, liberais, de democracia. Eu acho que isto é um dos problemas hoje em dia, a imprensa livre, onde a gente se possa também referenciar, está em perigo. E o público, eu penso que é um exemplo que luta contra isso. E que para que essa luta também possa ter algum efeito, eu acho que a sociedade civil é importantíssima. Uma sociedade civil informada, uma sociedade civil que esteja interessada e seja sensível a estas questões, ajudam estas iniciativas. Isto era umas questões que eu queria falar. Por exemplo, a questão falou-se nas pandemias do passado, a cólera. É interessante ver como é que, eu não tenho tenho leituras um pouco diagonais sobre este assunto, mas como é que os espaços públicos e como é que determinado tipo de atividades, por exemplo, em escolas, passaram a ser utilizadas em espaços muito mais amplos e abertos. Isto é, essa questão da cólera e das transmissões das doenças levou a que realmente uma série de atividades como o ensino e outras tentassem procurar ou fazer uma utilização de outros espaços que não eram utilizados, nomeadamente os espaços públicos, e os jardins e os parques, e eu penso que isso se calhar também era uma estratégia que poderia ter sido melhor explorada ou que pode ser mais explorada, no sentido visto que nós estamos com a questão não é, da transmissão e, portanto, o espaço é algo crítico. Se precisamos de mais espaço e realmente os espaços tradicionais e os edifícios não dão essa resposta, então nós podíamos tentar, quer como arquitetos e todas as outras pessoas, tentar de uma forma inventiva e interventiva, tentar utilizar esses espaços exteriores, esses outros espaços que não eram mobilizados de uma outra forma. E, portanto, aqui já estamos outra vez a utilizar o passado, a tentar pensá-lo criticamente e a propor algo para o que se está a passar hoje em dia. E, portanto, tudo nesta linha, quer dizer, acho que o espaço público, o liberalismo, Inerati, que é um filósofo, um crítico de referência, de defesa do espaço público das nossas sociedades democráticas, e ele aponta realmente nos seus vários livros e textos a importância realmente do liberalismo, a importância do espaço público como realmente um garante de alguma saúde democrática realmente para as nossas sociedades, e que isto está em perigo realmente por toda uma série de disfuncionalidades como nós vemos e por deixar uma descredibilização não é, de realmente dos nossos políticos, dos nossos líderes, que muitas vezes leva realmente ao poder pessoas nefastas, demagogos, não é, que utilizam realmente os problemas reais e a descredibilização exatamente para obter o poder e implementar políticas que não resolvem problemas nenhuns e que até agravam esses problemas. E só uma sociedade realmente informada, uma sociedade livre, uma sociedade realmente que não esteja já alienada é que é capaz de melhor lutar contra isso. Obrigado. Posso fazer uma pequena... Pode, claro. A sociedade...
Eu pessoalmente, para mim, um dos valores maiores da sociedade é a liberdade. De facto, nesse aspecto, eu costumo dizer que esse para mim ainda é a questão mais importante, é a pessoa ter a ideia de que goza de alguma liberdade, não é? Liberdade de pensar, pelo menos, dentro das três, da liberdade, das três, liberdade, igualdade, fraternidade, eu penso que a liberdade é fundamental. Sem a liberdade, o resto está comprometido por natureza. É triste, mas é verdade, ou seja, para mim, obviamente. Na realidade, mas dito isso, de facto, o problema da liberdade é também esta que o João Neto coloca. É que para partilhar a liberdade é preciso algum entendimento, não é? É preciso, porque é preciso ter alguma capacidade de estabelecer pontos, relações, etc. E é preciso, penso eu, e é isso que o século XIX tinha muito presente, a primeira metade, o terceiro quartel do século XIX, se formos a ver, até 90, a segunda metade do século XIX, depois as coisas mudam um bocadinho, e obviamente, será interessante tentar perceber porque é que mudam, e em geral, muitas vezes, o que está por trás das mudanças, que é o que penso que neste momento também está, são grandes transformações do ponto de vista do que são as possibilidades técnicas de levar as coisas a outros níveis. A questão da igualdade, eu penso que ainda estamos, nós, neste momento, depois de 200 anos de Revolução Francesa, ainda estamos no ponto em que a igualdade ainda está na luta pela igualdade dos direitos. Ainda estamos nessa luta e é bom, e é uma luta importante. Mas, curiosamente, o problema de saber da igualdade começa com uma outra questão, que é se somos todos iguais, a noção de que alguns que são mais iguais que outros, ou que mandam mais que outros, é uma discussão que está sempre em cima da mesa, não é? E é uma discussão complicada. É uma discussão, há, aliás, um filósofo também francês, agora não me lembro o nome, mas também me interessa muito, que diz uma coisa, realmente é uma discussão, diz ele, impossível, não é? Porque, ou não é uma discussão impossível, o que é impossível é a solução. E é por isso que quando nós pensamos quem é que fala a verdade, não é? Em quem devemos acreditar, e reparem que hoje em dia esse é o problema principal, em quem devemos acreditar. As informações estão tão umas em cima, são tão complicadas, que de facto é difícil. E eu penso que a história, justamente, é isso que tenta ensinar. Não é tanto o que aconteceu no passado, mas como é que nós conhecemos, como é que conseguimos chegar ao passado? Através de uma crítica e de uma procura do conhecimento que está guardado nas fontes que o passado deixou. Ou seja, e isso penso eu que a cidade, de facto, se a gente souber observar, ela registra tudo. E o espaço urbano tem essa qualidade. Sobrepõe, junta, faz com que haja, como na arqueologia, não é? Camadas sucessivas de coisas que acontecem. Mas é preciso saber olhar. É preciso saber interrogar. E a história ensina isso.
E é por isso que, se por um lado as fontes são importantíssimas, não é? Os jornais, voltam aos jornais, porque eu gosto do século XIX, e gosto do século XIX porque de facto é um século extremamente inventivo, um processo de invenção e de progresso que ainda não parou. Eu costumo dizer, quando as pessoas costumo dizer, para mim, o facto de carregar no botão e acender a luz, a mim ainda me causa espanto. O resto tudo vem daí. Não é? Portanto, a partir do momento em que eu carrego e acendo a luz, e nem sequer, apesar de ter feito física na faculdade, e lembro-me que a sementa de física era toda metade de eletricidade, que eu não percebia literalmente nada daquilo tudo, não é? Apesar disso, de facto, é esse processo de progresso científico e tecnológico que está em curso, que nós ainda não damos conta dele, não é? E, portanto, esse olhar para tentar perceber o que é que está a acontecer, olhando para o que existe e olhando de forma não só crítica, mas científica, se quisermos, tentando realmente não nos contentarmos com algumas simples explicações, mas tentando ir um bocadinho mais fundo, eu penso que isso é importante, e para isso é que eu dou muita importância aos arquivos, dou muita importância à salvaguarda dos documentos, dou muita importância ao facto deles poderem estar disponíveis e serem disponibilizados, e dou muita importância ao registro e muita importância que as pessoas deem importância a estas coisas e, de facto, contribuam também para que esse conhecimento seja possível. Porque não há outro. É que não há outro. Eu não vejo outro, quer dizer, não é? No dia... Não temos outro. Para saber o que é que aconteceu e para percebermos o que é que está a acontecer, não temos outros documentos senão aqueles que estão estes, olha, as fotografias de Mário Mesquita e não só, mas todo esse processo que nos apanhou neste momento, num momento de facto complicado, porque estávamos convencidos que já tínhamos posto de lado uma série de coisas, não é? Exato. E afinal de contas, não, ainda não. Uhum. Alguém quer fazer mais alguma intervenção? Olá, boa tarde a todos. Olá. Eu conheço a Sónia Silva, tive há um ano a estagiar no CPF. Entretanto, estabeleci-me, sou fotógrafo, retrato um pouco a cidade do Porto, as janelas típicas da cidade do Porto, aplicadas em vários objetos. Já fiz um ano e tal, de repente aparece esta pandemia. Apesar deste mundo já ter, como é que eu hei de explicar? Apesar deste mundo já ter tido várias pestes, a peste bucólica, como falávamos há bocado, etc. Por isso é que eu acho muito importante estes debates, e entre todos também inscrevi-me neste debate também
para aprender mais um bocado, porque é importante estarmos em constante aprendizagem com a fotografia e saber um bocado do espólio dos nossos colegas fotógrafos anterior a nós. Esta altura também fez-nos um bocado refletir, também pensando nisso das pandemias, ou como é que eu hei de dizer, tipo peste bubónica, etc., que se calhar hoje em dia temos mais cuidados a ter e temos é que se calhar não era isto o que queriam ouvir, um bocado desta minha partilha. Peço desculpa, mas e foi por causa disto que acho que eu entrei aqui essencialmente para aprender sobre isto que vimos a debater esta tarde. Foi muito interessante este tema. Obrigado, João. Peço desculpa se foi um bocado confuso. Não peças desculpa de maneira nenhuma, era o que faltava. Quem é que queria falar mais? Nós já levamos 2 horas nesta conversa, estava uma conversa programada para ser 1h30. Se estivéssemos num local físico já teríamos sido absolutamente corridos desse mesmo local, mas ainda bem que estamos aqui neste espaço que é, nesse sentido, bastante mais democrático. Eu perguntava a alguém se quer introduzir aqui alguma questão, se não, só vos iria passar mais 3 apontamentos de 3 álbuns que estão na exposição, mas gostava de saber se há mais alguém que ainda queira participar. Eu tenho aqui uma mensagem da Xana, mas se calhar gostava mais de ouvir a voz dela do que ver mensagens. Estava a comentar que é a fase posterior da conversa, quando a pessoa que fez a intervenção há perguntas, toda a gente diz que não e depois vão atrás dela para fazer as perguntas. Já estamos nesta fase porque é virtual e portanto não acontece fisicamente, é aquela fase em que quem fez a intervenção está a tentar fugir às pessoas. Estamos aqui com várias pessoas já no limite da sua permanência aqui. Eu devo dizer que estas conversas continuam segundo o programa acordado com o Pedro Leão no próximo sábado e com o Hélder Casal Ribeiro depois no sábado seguinte. Portanto, dia 14 com o Pedro Leão e com o Hélder no dia 28. Decorrerão exatamente a partir do mesmo link. E a exposição está patente e sabendo que esta conversa vai passar a estar, se toda a gente estiver de acordo,
em reprodução num dos projetores que está no CPF, exatamente por aquilo que eu disse de início, exatamente porque isto se trata de uma colaboração com o serviço educativo. Portanto, e se calhar faz sentido alimentar também com estas conversas que se vão reproduzindo e que no final teremos 3 conversas e que pensaremos o que é que fazemos com este material, mas isso depois é uma coisa que eu terei que falar com a Sónia, não é? No sentido de podemos até alargar e difundir a mais público, não sei. Pronto. Eu partilhava só aqui a tela, só para terminar, com 3 que me parecem bastante, desculpem, tentar tirar daqui, 3 álbuns que estão também na exposição, um que é a Cidade Fechada, portanto também foi falado aqui, portanto toda uma desestruturação que foi havendo, que não vem só desta crise, isto é uma permanência que vem da crise de 2008, que as pessoas já se esqueceram. Acho que há muita gente que já se esqueceu que este país esteve intervencionado pela Troika. Entre 2008, 2010 e 2015, que houve muito isto que está aqui, que é a cidade fechada. E que algumas destas marcas são marcas inclusivamente anteriores. Portanto, isto acaba por ser quase que, se nós estivéssemos numa escavação arqueológica, isto seria uma cidade que seria feita por camadas e estaríamos a ver sedimentos e segmentos dessa mesma cidade, não é? Ficam aqui as imagens. Algumas destas imagens ainda são possíveis de ver. E com o andar da carruagem, claramente continuaremos a ver tudo isto. E com uma diferença que eu chamo aqui a atenção, é que enquanto há 10 ou 15 anos víamos todo um conjunto de, como a Anico costuma e gosta de chamar, ocos urbanos, neste momento vemos uma cidade entaipada no seu resto. E esta fotografia, por exemplo, para mim é relevante disso, é que de repente houve uma necessidade dos próprios proprietários das casas de fechar esses espaços porque eles estavam a ser ocupados, porque havia famílias que ocupavam esses espaços. Portanto, isto é uma defesa, não é? E, em alguns casos, até com a colaboração da própria Câmara do Porto, não só na questão dos grafites, que foi muito falada, mas numa espécie de higienização de todo um conjunto de ruas inteiras. Há ruas que nós conseguimos percorrer no Porto que passamos por fachada, por fachada, por fachada que está entaipada. E por casa, e por casa, e por que está fechada. E isto é uma imagem da cidade também. E aí, nesse sentido, compreendo algumas das palavras que a Ani usou relativamente à própria construção da imagem da cidade e esperemos que isto não seja para ficar. Não é? Mas a cidade está fechada a cadeado em determinadas zonas e continua fechada a cadeado e não tem nada a ver com o confinamento. São outras lógicas, digamos assim. Pronto, isto é uma. Depois a outra era esta. Desculpem, só tirar daqui. Que retrata gente. Esta pessoa foi a única pessoa, eu devo dizer que me arrisquei bastante, claramente. Isto foi a única pessoa que me fez um gesto feio, como se está a ver aqui, e que pronto, se revoltou e que felizmente eu estava em bicicleta e como se diz em bom português, zarpei claramente, mas isto era... Mas ele fez bem. Fez muito bem. Fez muito bem. Fez muito bem, fez. Eu não o recrimino. Aliás, depois eu passei por ele e estive a conversar com ele, que é outras das coisas que tem piada nestes trabalhos é que uma pessoa acaba por se imiscuir no âmbito daquilo que é o funcionamento das cidades e quase que acaba por ser uma espécie de antropólogo urbano, porque se vai imiscuindo com as comunidades para perceber um bocado mais do seu funcionamento. Não é? Mas devo dizer que foi a única reação. Também devo dizer que são flashes muito rápidos de pessoas normais, correntes, cotidianas.
E por último, aquilo que eu na altura, desculpem, estou a interagir diretamente com o Facebook, que eu por último chamei Novas Casas Portuguesas, que já abordamos aqui, portanto, há algumas destas problemáticas, e que chama a atenção para um concurso que a Universidade do Porto lançou há 5 anos atrás aos alunos, para idealizarem aquilo que poderia ser uma espécie de casa para um sem-abrigo. Não vou comentar. Pois. E fica uma mensagem de esperança com este gato, agora no fim, que não é o gato da Sónia, e agradecendo a toda a gente que esteve aqui e solicitando que no próximo sábado possam estar, para continuarmos com esta conversa já sobre outra temática, ou pelo menos uma outra abordagem da mesma temática, e agradecendo oficialmente também através da Sónia ao Centro Português de Fotografia por ter, digamos assim, possibilitado e reconhecido, digamos assim, a necessidade de se mostrar este trabalho e se discutir este trabalho. Agradecendo à Ani o facto de ter tão generosamente partilhado o seu conhecimento, e ao Hélder e ao Pedro pelo facto de terem estado presentes, e a toda a gente que aceitou participar e ouvir, e como dizia há bocado o João, eu também aprendi com esta conversa, e obrigado a todos e a todas. Tá? Um bom fim de semana e Obrigada, igualmente. por aí. Obrigada a todos. Adeus então. Adeus. Obrigada, até sábado. Até sábado. Até sábado. Adeus. Deus, até sábado, até o próximo sábado. Adeus. Tchau, Sónia. Beijinhos.